Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, vamos estar orando conforme a orientação do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o hoje e o amanhã do cristão pertencem a Deus. Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, pedimos a Tua bênção sobre esta meditação para que possamos ouvir o Teu Santo Espírito falar conosco. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos meditar. O ser humano, desde o dia em que pecou contra o Senhor, passou a se preocupar com o amanhã. Desde então passou milhares de anos e essa preocupação não mudou. Pelo contrário, a cada ano essa preocupação tem se intensificado. Hoje os homens se preocupam intensamente, quer seja com a saúde, com a segurança, alimentação, onde morar e outras coisas mais específicas. Temas estes, que viraram temas para campanhas políticas. Isso é muito comum aqui no nosso país. Mas, para o cristão, o amanhã deve ser considerado de uma forma diferente daquelas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus e o seu Evangelho. Pois a confiança do cristão não se baseia no que se vê ou no que se ouve, mas numa constante e crescente confiança na providência de Deus e também no seu incondicional amor e misericórdia. Então é consciente do seu futuro na eternidade com Jesus Cristo, vivendo um hoje controlado e guiado pelo seu Espírito Santo. Contudo, somos chamados para vivermos este hoje, segundo os seus propósitos e com responsabilidade. E como lemos, o próprio Jesus nos exortou a não nos preocuparmos com amanhã, ou seja, com o futuro, mas nos preocuparmos realmente em conhecê-lo e a sua palavra, assim como buscar o guiar do seu Espírito, confiando a Ele todas as nossas ansiedades e todas as nossas necessidades. E isso em todas as áreas, mediante a fé que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. E como já estudamos, o tema meditado e também orado a respeito, ou seja, permitir que o Espírito Santo nos transforme segundo a palavra de Deus e, evidentemente, devido aos seus propósitos para cada um de nós, buscando viver em santidade, cumprindo a sua vontade, aguardando a sua volta para nos buscar e nos levando para a morada celestial, preparada por Ele mesmo, onde a tristeza e a morte já foram vencidas lá na cruz. Os profetas do Antigo Testamento creram nas promessas de Deus quanto à salvação através da vinda do Messias. Eles creram pela fé num futuro distante. Porém, nós, evidentemente, também pela fé, cremos na mesma promessa, porém já cumprida e concretizada em Jesus Cristo, e também testificada em nosso coração pelo seu Espírito Santo, que em nós fez morada. E assim podemos ter a mesma esperança que eles tiveram, onde depositaram
todas a sua esperança no Senhor Deus e não duvidaram, mesmo quando as dificuldades se tornaram grandes, segundo a palavra de Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 24, que diz assim: Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Então, a nossa esperança, ou seja, a nossa confiança, não está em homens, mas no Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que prometeu e podemos sentir o seu cuidado e o seu zelo em todo o tempo, conforme prometeu aos seus discípulos, que ele estaria com eles, todos os dias até o final dos tempos. Isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Também lemos lá em Isaías, no capítulo 41, versículos 8 ao 10, que diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Então, quando pela fé tomamos conhecimento e cremos que Jesus está realmente sempre presente em nosso viver, isso nos dá a confiança e a coragem para enfrentarmos as dificuldades, independente da nossa frágil e limitada capacidade, pois é o Senhor que realiza todas as coisas e Ele o faz no seu poder e na sua sabedoria eterna. O apóstolo João relata as próprias palavras de Jesus, dando ênfase quanto à preocupação dos seus discípulos quanto ao futuro. Vamos ler lá em João, capítulo 14, versículos 1 ao 4, que diz: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Então, quem fez essas promessas no passado, ele foi fiel. E ele continua sendo fiel hoje. E com toda certeza será fiel para todos sempre. Como o autor da carta aos Hebreus nos exorta, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nesse sentido, precisamos confiar na provisão de Deus, não só no futuro, mas também no presente, como somos exortados a orar e crer no operar do Senhor Jesus Cristo, também conforme as palavras de Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, que ele diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, como já meditamos nesse trecho da palavra de Deus, na maioria das vezes não entendemos, mas a verdade é que o Espírito Santo, segundo os propósitos de Deus, enche o nosso coração de paz,
Trabalha nos nossos pensamentos e assim eliminando os nossos medos, as nossas ansiedades, bastando a nós o descansar nos braços de Jesus Cristo, onde a presença de Jesus é sentida e controla todo o nosso ser. Então, o importante é crer que Ele é fiel e faz porque nos ama. E citando também novamente as palavras de Pedro, lá na sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, nas mãos de Jesus, não precisamos nos preocuparmos com hoje e também não precisamos nos preocupar com amanhã, pois, de qualquer maneira, não poderíamos fazer nada para mudarmos, tanto hoje como amanhã, pois o hoje e o amanhã a Deus pertencem e somente Ele pode mudá-lo, se esse for o seu propósito segundo a sua sabedoria eterna. E assim, como Deus cuida da sua criação, das aves do céu, dos lírios dos campos, ou seja, de toda a natureza, muito mais Ele cuidará daqueles que o reconhecem como Senhor, daqueles que o servem, obedecem os seus mandamentos e o adoram em espírito e em verdade. No nosso caminhar com o Senhor Jesus, somos encorajados a confiar que Deus está cuidando do nosso amanhã, cabendo a nós crermos que a sua vontade é sublime e é perfeita em todo o tempo. Então, não devemos e não podemos basearmos o nosso viver naquilo que vemos ou ouvimos, mas crendo realmente que Deus tinha todo o controle no passado. Ele tem todo o controle hoje e terá para todo sempre, sobre tudo e sobre todos. Então precisamos crer na palavra de Deus. Quando lemos lá em Provérbios, capítulo 23, versículos 17 ao 19, que diz assim: não tenhais inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor, porque certamente terás uma recompensa. A tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio e conduze o teu coração pelo caminho. Nós sabemos que o amanhã do cristão não está neste mundo e nem em tudo o que nele está, mas está no lugar que o próprio Jesus preparou para todos aqueles que creem e nele o servem de coração, com alegria e amor. Ou seja, crendo nas palavras citadas por ele mesmo lá em João, capítulo 5, versículo 24, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Essa é a certeza que nós temos hoje e é para todo sempre. O Senhor tem nos agraciado com a sua presença e o guiar do seu Espírito neste mundo, ainda que este seja um mundo corrupto e a maldade se multiplica. Nós, como temos aprendido, nada pode nos atingir se Deus não o permitir. E mesmo que tiver nos seus planos passarmos por algumas dificuldades, Ele é fiel e justo e nos sustenta em todo o tempo e em qualquer situação. Em suas mãos poderosas e amorosas, nós estamos nas mãos do Senhor. É isso
que nós temos para nós. Nós devemos viver o hoje aproveitando tudo aquilo que Deus tem dado a nós. E isso debaixo do seu cuidado, na total dependência do Senhor Jesus Cristo, agindo com responsabilidade no guiar do seu Espírito e realizar a obra a nós destinada. E essa obra nos foi destinada desde a fundação do mundo. Precisamos crer e realizar a obra do Senhor com responsabilidade. Assim, vivermos o hoje, sem ansiedade desnecessária, confiando em Deus, mas agindo de forma responsável em tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, lembrando sempre que ao Senhor pertence o nosso realizar. Ao Senhor pertence as nossas tarefas do dia a dia, o zelo em amor por aqueles que foram colocados ao nosso lado, e isso pelo próprio Senhor, o zelo na meditação da sua palavra e na oração, crescendo na fé que o próprio Senhor nos agraciou, e assim cumprindo a vontade de Deus para cada um de nós, fazendo das palavras do profeta Jeremias as nossas palavras. Quando nós lemos lá em Jeremias capítulo 10, versículos 23 e 24, quando ele diz assim: ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com justiça, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Como eu disse, precisamos fazer essas palavras do profeta Jeremias as nossas palavras. Então, a nossa obrigação, e isso é para o nosso bem, aceitar a correção do Senhor quando ela vier até nós. E também crendo nas palavras do Senhor a Jeremias, quando nós lemos lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 13, que diz assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, frente ao que meditamos, e esses fatos são fundamentados na palavra de Deus, não podemos de forma alguma nos preocuparmos com o presente e muito menos com o amanhã. Pois, como meditamos, o amanhã pertence a Deus, que tem todo o poder para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, pois somos limitados e não poderíamos expressar o quanto tão grande e soberano é o Senhor. Então, crendo nas palavras de Paulo aos Romanos, onde fomos eleitos desde a fundação do mundo, onde o Senhor escreveu os nossos nomes, fomos perdoados e justificados em Jesus, bastando a nós, fazemos a mesma pergunta que Paulo fez. Então vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 31, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
essa pergunta que nós precisamos fazer em todo o tempo. O que podemos dizer diante dessas coisas? Confiar no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa ser contra o que Deus já determinou lá na eternidade. Nada pode nos abalar, nem o presente, nem o futuro. Deus é conosco em todo o tempo. E nós precisamos crer e nos agarrarmos a essa verdade. Não importa o que ouvimos, não importa o que vemos, o que importa é que cremos no Deus Todo-Poderoso e zela pelas nossas vidas durante todo o tempo. Amém? Eu espero que Deus tenha falado no teu coração, que eu possa ter transmitido aquilo que Ele colocou no meu e que você possa ser abençoado e orar nesse sentido. Então eu convido a todos que ouvirem esta meditação a orarem por cada pertencente à Igreja do Senhor Jesus, aonde evidentemente nos incluímos, a orar para que creiam e que todos descansem no Senhor em todo o tempo. Esse é o tema para nós orarmos. Vamos orar para que a igreja realmente creia na palavra de Deus e nela descanse, pois a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos descansar em Jesus. Amém? Eu espero realmente que você tenha sido abençoado nessa mensagem e que possa orar conosco nesse sentido. Amém? Então eu convido a todos a orarem em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém.